Nas minhas últimas pregações, final de 2020, e agora essas pregações de janeiro, o Espírito Santo tem me levado a falar sobre um assunto que muitos têm medo, alguns se sentem desconfortáveis, outros entendem, ouvem a voz de Deus, se arrepende e retoma a rota correta que Deus traçou para nós. E tem outros que ainda dão glória a Deus, e é isso mesmo, vão para cima. E eu comecei a olhar as pregações que eu fiz nesse período, e eu quero relembrar com você um pouquinho, porque na realidade, quando eu olhei a minha lista de pregações, o Senhor começou a falar ali na lista. E aí você pode perguntar para mim, mas pastor, o senhor programou essa lista quando o senhor preparou as palavras? Não. Eu só percebi claramente isso hoje. Quando eu olhei os títulos e eu fui lembrando das pregações, de tudo que o Senhor tem falado conosco. Pregações que eu já preguei lá atrás uma vez, e retomei agora e preguei novamente em 2020. Pregações novas que o Senhor me deu na hora. Pregações que muitas vezes eu não imaginava o que Deus tinha para falar com a gente. Mas eu entendia que Deus estava falando comigo e eu passava isso, fazia muito sentido para todos. E eu comecei a olhar, eu tenho certeza que o Espírito Santo tem liberdade no nosso meio, de agir. Por várias vezes ele mudou tudo que a gente ia falar. E quando eu comecei a olhar, o Espírito Santo foi falando, eu estou preparando vocês. Já há muito tempo, eu estou preparando vocês. No dia 18/10/2020, eu preguei sobre igreja, um lírio entre os espinhos. E quando eu preguei essa palavra, eu olhei e falei, puxa, é verdade. Nós como igreja, como eu disse, né, nós somos a igreja, não é o prédio. Nós estamos no meio dos espinhos. E a igreja, ela é relacionada, ela é uma figura, o lírio é uma figura da igreja. E quando a gente fala que nós estamos no meio dos espinhos, é exatamente isso. Nós estamos nesse mundo, mas não pertencemos a esse mundo. E isso me trouxe uma clareza muito grande. Porque quando a gente olha lírio em meio aos espinhos, é um versículo de Cantares. Salomão escrevendo ali, né, do marido para a esposa. E eu comecei a observar que tinha tudo a ver aquilo que ele estava falando ali. Porque nós estamos no meio da tribulação, de tudo que está acontecendo no mundo. Mas nós somos a igreja, amém? Amém ou não? Aí depois, no dia 25/10, tudo isso no mês 10 de 2020, eu preguei sobre igreja, transporte da glória de Deus. Eu falei que nós, como igreja, somos responsáveis em carregar a glória de Deus. Que antes lá, quando Davi pegou a arca ali, pousava a glória de Deus, a presença de Deus na arca. E eles carregaram a arca de volta para Jerusalém. Hoje, nós somos os instrumentos aonde a glória de Deus habita. E nós temos a responsabilidade de levar essa glória aonde nós formos. E aí depois, já no mês 11, eu preguei sobre igreja, uma nova visão. Igreja, uma nova visão. E aí eu falei sobre Paulo. E naquele momento eu falei, pessoal, nós precisamos abrir os olhos, como Paulo fez. Os olhos espirituais de Paulo se abriram. E ele pôde enxergar coisas que
Antes ele não enxergava, ele perseguia a igreja e tudo mais, e quando se abriram os olhos dele, ele simplesmente enxergou que ele estava perseguindo o Salvador, Jesus Cristo, porque Jesus apareceu na frente dele. E ali a gente teve uma revelação diferente de como nós temos que olhar, não só para a igreja, como para o mundo. Olhar para as pessoas de uma forma diferente, com amor, com muito amor. E aí depois no dia 15 do 11, já no mês 11, né, ainda, eu falei selados ou cheios do Espírito, é uma pergunta. Nós somos selados ou cheios do Espírito? Na realidade nós, quando entregamos a vida para Jesus, somos selados, e aí Ele nos enche a cada dia, e pude falar sobre isso, porque isso é a capacitação, é o nosso combustível. E aí depois, já no mês 12, no dia 6, finalzinho do ano, eu preguei falando que Jesus vem nos buscar. Jesus vem nos buscar. E aí eu falei sobre a primeira vinda de Jesus na terra, que foi preparada por João Batista. Ele preparou o caminho para o Messias. Amém? Todos conhecem isso. João Batista pregava dizendo isso, e quando Jesus chegou para se batizar ali com ele, ele falou: Senhor, quem sou eu para te batizar? Eu não sou digno de desatar as tuas sandálias. E ele falou: é necessário para que a palavra de Deus se cumpra e tudo mais. E ali a gente observou que foi a primeira vinda de Jesus à terra, quando ele nasceu, morreu, ressuscitou. Mas a Bíblia também fala da segunda vinda de Jesus na terra, que vai acontecer. Amém? E eu pude fazer uma relação entre as duas, no sentido de, se tudo aquilo que falaram de Jesus lá atrás, os profetas, aconteceu, o Messias veio, nasceu, né? Isaías fala que o menino vos nasceu, e fala, é profecia sobre Jesus, aconteceu. Eu perguntei: será que alguém tem dúvida que a segunda vinda de Jesus vai acontecer? E aí eu pude fazer essa analogia e conversei, falei um pouco sobre isso. Depois, no dia 13 do 12, eu preguei sobre provados ou tentados, que havia uma confusão muitas vezes na mente das pessoas. É provação ou é tentação? E eu coloquei a diferença dos dois, porque nós precisamos ser capacitados como igreja para levar a glória de Deus, amém? Para isso nós precisamos, nós somos o lírio no meio aos espinhos, nós vamos passar por um monte de dificuldades, então nós precisamos estar cheios do Espírito e sabendo discernir o que é provação e o que é tentação. E eu falei sobre isso. Se você quiser, você entra ali no YouTube e você vê essa pregação, todas elas eu tem esses nomes ali, você pode procurar e assistir, pelo menos ver, ali você coloca na velocidade máxima, você conseguir entender, né? A Cláudia não gosta, eu gosto porque eu aproveito mais, né? Mais rápido, aproveito mais conteúdo. E aí no dia 27 do 12, último culto antes do culto da virada, né? Que nós fizemos no dia 31, eu falei, vivendo para Deus, eu falei sobre uma palavra tremenda, uma pregação que eu fiz sobre vivendo para Deus antes que o mundo acabe. Que eu falei que nós precisamos ser sóbrios, criteriosos, vigilantes na oração, amorosos, servir aos outros com amor, com generosidade e sem falsidade. Porque Jesus está voltando. Amém? E aí no culto da virada, tudo isso eu estou falando para vocês, parece que é meio lógico agora, né? Mas você percebe que passavam-se dias e as palavras, lógico que ficam claras para mim, porque eu que escrevi, eu que preguei, mas eu não lembro dos detalhes. Eu posso ter lembrado do nome, mas os detalhes eu não lembro. Eu fui abrindo uma por uma hoje, eu fui vendo como o Espírito Santo foi trazendo uma lógica a todas as pregações, fora as outras que estão no meio, né? Que não fui eu que preguei, pastor André, do Levi,
do Murilo, falou sobre perseverança, o Levi, se não me engano. E aí tudo foi se encaixando. E eu comecei a olhar e falar: Senhor, Tu és maravilhoso. Espírito Santo, o Senhor é muito bom. E aí no culto da virada eu falei sobre que nós entraríamos 2021 no ano das oportunidades. Que nós precisamos aproveitar as oportunidades, porque o fim está próximo. Não podemos ficar perdendo tempo. Estamos vivendo os dias maus. Ou seja, o final dos tempos já está próximo. Não podemos perder tempo na nossa vida. Que haviam dois tipos, não havia mais, né? Haviam pessoas que enxergavam, ou melhor, não enxergavam as oportunidades. Existem as pessoas que enxergavam e aproveitavam as oportunidades. Mas existia uma terceira leva de pessoas que, além de enxergar e aproveitar as oportunidades, eles criavam novas oportunidades, criavam oportunidades onde não havia. E eu dei vários exemplos, e eu disse exatamente isso. Jesus está voltando, em todas elas. E a semana passada, dia 17/1, o Senhor me levou a pregar sobre apostasia. Havia pregado há muito tempo atrás isso. Eu falei: Senhor, mas eu já preguei essa. E eu falei sobre apostasia. Falei que apostasia é quando nós nos desviamos da palavra de Deus, da Bíblia, daquilo que Deus nos ensinou, da sua vontade para as nossas vidas. E isso é apostasia. Não é você sair da igreja e viver sua vida. E eu pude falar que muitas pessoas dentro das igrejas estão indo para um caminho de apostasia, aonde há a hipocrisia, aonde há levar a palavra de Deus, ou então trazer a palavra de Deus de uma forma, né, falar a palavra de Deus de uma forma que se encaixe no meu modo de ver. Mudar a palavra para que a palavra se encaixe ao meu modo de viver. E não eu mudar o meu viver para viver segundo a palavra. Isso é apostasia. E hoje eu comecei a olhar tudo isso, eu falei: Senhor, que maravilhoso é isso. O Senhor dando direção para a tua igreja, e não sou só eu que estou pregando sobre isso. Eu comecei a olhar alguns pastores que eu sigo, e eu percebi que todos eles estão falando a mesma coisa. Eu falei: nós não estamos, a Revive não está diferente de ninguém, pelo contrário, estamos no mesmo Espírito, o Espírito Santo, vivendo e andando segundo a direção do Senhor. E o Senhor me levou a ler uma passagem que fala sobre últimos dias. E eu comecei a buscar passagens e comprovações de que realmente nós estamos vivendo os últimos dias. Porque a semana passada eu falei isso. Eu falei que os últimos dias começaram a partir do momento que Jesus enviou o seu Espírito lá no Pentecostes. E nos últimos dias eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Ali o Espírito Santo foi derramado no Pentecostes. Ou seja, os últimos dias já estão acontecendo desde que Jesus morreu, ressuscitou e enviou o Espírito Santo. Nós já estamos vivendo os últimos dias. Pastor, mas fazem 2000 anos. A Bíblia fala que para Deus um dia vale quantos anos? E 1000 anos vale quantos dias? Ou seja, Deus vive, o tempo de Deus é diferente do nosso. Amém ou não? Ele sabe, conhece tudo o que acontece na nossa vida, no nosso tempo, como funciona o nosso tempo. Mas o tempo, espaço do Senhor é diferente. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Tudo pode, está em todos os lugares e conhece tudo, porque foi Ele que criou todas as coisas.
E aí eu pude ler essa palavra e eu falei, puxa, e outras, né, que eu vou ler com vocês, realmente, o Senhor está próximo. E muitos ficam com medo quando a gente prega sobre isso. Como eu disse, alguns ficam com medo, alguns ficam desconfortáveis, outros entendem e falam, Senhor, eu tenho que voltar para a rota que o Senhor tinha me colocado. E outros dão glória a Deus, Senhor, volta mesmo, vem Jesus, Maranata, tal. Tem todos esses tipos dentro da igreja e fora da igreja. E eu posso colocar mais um, que eu vou falar mais na frente, que são aqueles que não acreditam que isso vai acontecer. Eu não sei se você acredita ou não que Jesus vai voltar, mas eu vou te provar que na palavra de Deus fala isso por várias e várias vezes. E a Bíblia fala que o Senhor não faz nada sem antes revelar aos seus profetas. Amém? Se existe um movimento do Espírito Santo levando a igreja a pregar sobre os últimos dias, os acontecimentos, o que está acontecendo na política, na religião, em outras áreas, na moralidade do ser humano. Se existe esse movimento do Espírito Santo, é porque ele está revelando aos profetas aquilo que está prestes a acontecer, que já foi revelado através da sua palavra. Amém? 2 Pedro 3, segunda carta de Pedro, capítulo 3, fala assim: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias, mais uma vez, Pedro está falando nos últimos dias, virão escarnecedores, com zombaria, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, ou seja, desde que os antepassados morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. É uma palavra clara de Pedro nessa carta, dizendo que nos últimos dias haveriam pessoas que não acreditariam e iriam zombar disso. Feche teus olhos um pouquinho, querido. Aleluia, Deus. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade. Liberdade de falar, Pai. Muito mais do que isso, o Senhor tem liberdade de agir nos corações que estiverem prontos, abertos para te ouvir, Pai. Por favor, nós clamamos por isso. Eu te peço em nome de Jesus, Pai. Espírito Santo, que o Senhor possa tocar na mente de cada um, Pai, para que haja entendimento e comprovação daquilo que o Senhor vai falar conosco hoje. Em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos com os nossos corações abertos, a nossa mente aberta, para te ouvir. Fala conosco, Pai. Fala conosco, Pai. Fala conosco, Pai. Nós te amamos, Senhor. Eu te amo, Senhor. Aleluia. Amém. Aqueles que não são crentes, aqueles que não estão acostumados a ler a palavra de Deus, ouvir pregações, ou até mesmo louvores com mensagens, entre aspas, escatológicas. Escatologia é o estudo dos últimos tempos. A gente observa que há uma resistência muito forte em acreditar que nós estamos vivendo os últimos dias na terra.
neste lugar, hoje, aqui, nós já estamos vivendo os últimos dias. E aí a gente olha para a palavra de Deus e a gente começa a observar que é real, está acontecendo. Semana passada eu falei sobre apostasia. Se você observar hoje, tem mais crentes fora da igreja, fazendo coisas que não deveriam fazer, do que dentro das igrejas hoje. São os desigrejados, são aqueles que apostataram da fé. Mas eu arrisco dizer que esse número é muito maior, porque dentro das igrejas tem pessoas que estão frios, e muitos dentro das igrejas têm dificuldade em acreditar que Jesus vai voltar. Mas eu vou ser bem sincero para vocês, por muitos anos eu achei que isso ia demorar muitos séculos e séculos. Eu não vi a mínima possibilidade de Jesus voltar rápido. Os apóstolos pregavam já isso, dizendo que já estavam vivendo os últimos dias, que em breve Jesus voltaria. Eles achavam que seria naquela época. E eu imaginava, puxa, passou tanto tempo, né? 2000 anos, né? Na época que eu não acreditava, não é que eu não acreditava, eu tinha uma dificuldade de entender. Eu sempre acreditei em Jesus, eu acreditava que Jesus ia voltar, mas assim, de que nós estamos vivendo os últimos dias, havia uma dificuldade. E aí eu comecei a observar que a palavra de Deus dá muitos sinais, fala muito sobre isso, dá muitas provas. E hoje eu vejo claramente que nós estamos nos últimos dias. Pastor, para de falar isso, está me dando arrepio já. E se Jesus voltar agora? Glória a Deus, não é? Existem muitas dúvidas, existe uma discussão teológica em relação a isso, que é para uma outra pregação que eu vou falar sobre isso. Mas a dificuldade em acreditar é muito grande. Mas hoje a gente observa que as pessoas que zombam disso aumentou tremendamente. Aqueles que zombam, que dizem, escuta, já faz tempo que vocês estão falando isso, 2021 anos, ou 2020 anos, que vocês estão falando a mesma coisa e não acontece nada. Isso não vai acontecer. Aumentou muito a quantidade, não vai ser na nossa época, imagina, nós não vamos passar por isso. Eu não sei quando vai ser. Eu não seria negligente, se eu posso dizer, no mínimo negligente, em falar vai acontecer tal dia. Não sabemos, ninguém sabe, só Deus. E hoje acho que Jesus também já sabe. Quando ele estava aqui não sabia, mas lá ele deve saber já, né? Aliás, já deve estar preparando tudo. Querido, uma coisa eu sei, Jesus está voltando, amém, querido? Então eu vou te falar um pouquinho sobre as coisas, os sinais da segunda volta de Jesus. Primeira coisa, a vinda do anticristo é um sinal do fim. Amém ou não? Amém? Aonde está isso? 1 João 2,18 fala assim: filhinhos, esta é a última hora, ou seja, os últimos tempos. João já estava falando sobre isso. Já é a última hora, conforme ouvistes que vem o anticristo, já muitos anticristos se têm levantado, por onde é a última hora. Conhecemos que é a última hora. Ele já falava isso lá atrás. João já falava isso lá atrás. Aí no capítulo 4, no verso 3, ele fala assim: e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Ou seja, que a primeira vinda de Jesus já aconteceu,
não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Eis que já agora, naquela época, o espírito do anticristo já estava no mundo. Ou seja, se naquela época ele já estava, hoje continua. Amém? É um sinal claro. E eu vou ter oportunidade de falar sobre isso especificamente. Não sei quando o Senhor permitir. Sobre o anticristo. Mas a gente observa, o anticristo basicamente, ele vai unir todas as nações, unir todas as religiões, irá trazer paz ao mundo inteiro, talvez uma moeda só, eu acho que sim, no mundo inteiro. Basicamente é isso. A internet é maravilhosa, né? A gente ouve tudo, né? E é verdade. Eles estão se unindo para que haja um governo só. Um governo só no mundo inteiro. Aí eu pergunto: será que Jesus está longe de voltar? Outra pergunta: será que o espírito do anticristo já não está agindo? Há muito tempo. Ele está preparando isso desde a época de João. Só que agora as coisas estão diferentes, as coisas estão se encaixando. A gente observa aquela coisa de globalização que começou alguns anos atrás. Depois a gente observa sobre o 5G, que vai ser algo que vai transformar a internet. E você observa que ali vai haver um controle da humanidade. E isso já acontece. Na China, por exemplo, eu pude dizer isso. As pessoas, quando não estão de máscara, lógico, né? Elas são reconhecidas pela face. O governo sabe onde cada um está, se ele quiser. Pelo sinal do celular, pelo GPS, pelo que ele faz, os aplicativos que ele entra. Eu e você, já acontece isso com a gente. Ou você acha que aquilo que você quer comprar, e você clicou na internet para ver uma vez, e depois começa a aparecer um monte, igualzinho, não é? Você quer comprar um celular, aí você clica, aí de repente aparece um monte de propaganda de celular. O que é isso? Controle. Eles controlam o que você deseja para te oferecer, para você comprar. É um algoritmo, taralá, nome difícil, né? Pois é. O que Jesus disse sobre o fim do mundo? Vamos lá. Mateus 24, 14 fala assim: E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Você observa que a internet consegue levar a pregação da palavra em lugares que eu e você nunca conseguiríamos estar. Por exemplo, no meio de uma aldeia indígena. Talvez a gente não consiga entrar, mas se tiver um índio que saiu dali, comprou um celular e deu um jeito de instalar uma antena, sei lá de como, né? Porque às vezes a gente está num lugar lá que não pega, aqui em São Paulo, mas você vai para o meio do mato, tem um lugar que pega. E pôde mostrar isso para toda a aldeia, e talvez a aldeia, alguns tenham se convertido. Não sei se isso acontece, eu creio que aconteça. Você entende que isso está acontecendo já? Está muito próximo? Lógico, sim. Nos últimos dias haverão homens fazendo-se passar por Jesus. Mateus 24 ainda, no verso 23, 24 fala assim: Se pois alguém vos disser, eis o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Por que ele coloca se possível fora, enganariam os escolhidos? Porque aquele que foi escolhido e aceitou isso,
tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo revela todas as coisas. Revela se você está vivendo da forma correta ou não. Primeiro ele revelou os teus pecados para que você pudesse enxergar: Senhor, eu sou pecador, me perdoa. É obra do Espírito Santo. Por isso que isso não vai acontecer, não vai conseguir enganar a todos. Porque se possível fosse, se o Espírito Santo não estivesse aqui, até eu e você seríamos enganados pelos falsos profetas. Porque a gente estaria baseado pelos nossos olhos naturais e não pelos nossos olhos espirituais. A pregação que eu falei sobre igreja, uma nova visão. Aí você olha e você vê que um pouquinho mais para frente no verso Mateus 24, 29, ele fala de sinais no sol, na lua, nas estrelas. Ele fala assim: logo depois da tribulação, daqueles dias, escurecerá o sol, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá um sinal no céu, um sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra se lamentarão e virão vir o homem, o homem, o Filho do Homem, sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Aqui está falando da segunda vinda de Jesus Cristo, aonde todo olho verá, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Mesmo aqueles que não acreditavam vão cair de joelho e falar: esse é o Senhor. É a segunda vinda. Depois de muita coisa, né? Depois da tribulação, grande tribulação, tal, vai acontecer tudo isso. Que eu vou chegar lá um dia. Quem sabe, se o Senhor permitir. Depois a gente observa que no mundo hoje existe uma condição moral muito pior do que a condição da época de Noé, que Deus destruiu a terra. 2 Timóteo 3, verso 1 fala assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias, mais uma vez, últimos dias, falando, sobrevirão tempos penosos, pois os homens serão amantes de si mesmos. Eu, egoísta. Eu, Senhor, eu preciso disso. Ah, você não fez isso para mim. Ah, você nem se preocupa comigo. Ah, tudo eu, egoístas. Depois, ele fala assim: gananciosos. O que é ganância? Faz qualquer coisa por dinheiro. Qualquer coisa por dinheiro. Só quer saber de dinheiro. Só pensa em dinheiro. Ih, olha lá, já vai o pastor falar de oferta. Pensa em dinheiro. Não tem a mínima noção de quais são os princípios espirituais relacionados a dinheiro. Mas já vai metralhando. Ganancioso, só quer para si, não quer compartilhar. Vamos ter a doação dia 27/2 aqui. Doação de sangue, nem o sangue quer doar, tão ganancioso que é. Se fosse vendido até eu ia pensar, mas doar não. Se eu colocar aqui, ó, cada um que fizer a sua doação vai ganhar R$1.000, ia ter fila, não é? Para doar. Depois ele vai falando: presunçosos, soberbos, aqueles que se acham melhor que todo mundo. Dentro das igrejas acontece isso. Blasfemos, desobedientes a seus pais. Aqui, ó, está escrito: nos últimos tempos nós teríamos filhos desobedientes aos vossos pais. Não está falando assim, filhos que não concordam com a ideia do pai. Está falando desobediente, ou seja, não obedecem à direção que os pais estão dando. Aqui, ó, está escrito. E aí a gente lembra daquela coisa, da promessa, né, de Deus: honra teu pai e tua mãe, para que tudo vá bem.
para que tenha longos anos de vida até Jesus voltar. Amém? No máximo. Que isso? E aí ele continua: ingratos, pessoas que não são gratas por nada, só querem cada vez mais, além de gananciosos, são ingratos. Senhor, me ajuda a comprar um carro, compra lá um Fuquinha velho. Hoje não tem mais, né? Hoje Fuca tá caro, né? Que quem tem Fusca vale muito. Mas vai lá, compra um Fiat hoje, uma Panorama, sei lá, na nossa época era esse. Ou um carro qualquer, que não seja top de linha, né? E aí consegue comprar com toda alegria, né? Obrigado, Senhor. Não, obrigado, Senhor, para quê? Pega o carro, sai. Caramba, olha que carro está quebrando, está furando pneu, olha lá, está dando problema no motor. Ah, está fazendo isso. Começa a reclamar e já quer um melhor, ao invés de ser grato pelo que ele tem. Casa, mesma coisa. Compra uma casa, ou consegue alugar uma casa para morar, tem um teto para morar, não importa se é comprado, se é, aí tu não vai levar nada disso, querido. E ao invés de dar graças pelo que tem, reclama. Ingrato. Deus já deu, dá graças. Sabe o que Jesus disse para os apóstolos? Para que houvesse a multiplicação dos pães, traga o que vocês têm. O que eles trouxeram? Os peixinhos, os pãezinhos. Primeira coisa que Jesus fez: deu graça, agradeceu pelo pouquinho que eles tinham, que talvez não desse para os apóstolos comerem. E essa era a ideia deles: manda eles embora, porque senão não vai sobrar para a gente, não é? Jesus chega e fala: não, traz aqui, vamos agradecer a Deus. Senhor, te dou graças. E houve a multiplicação, todos comeram cada vez mais, multiplicando. Por quê? Eles deram o que eles tinham na mão. Aí entra os princípios da oferta, né? Aquela coisa toda. Vamos lá. Outra coisa: ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigo do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos. Será que você conhece alguém assim? Mais amigo dos deleites do que amigo de Deus. Ou seja, eu prefiro fazer aquilo que me satisfaz a carne do que estar num domingo, igual eu e você estamos, adorando a Deus, fazendo um sacrifício talvez, de vir de ônibus, ou sei lá, ou arrumar um dinheiro emprestado, como eu muitas vezes fiz, para poder estar no culto. E não falo isso para jogar confete em mim, pelo contrário, eu sei o que nós passamos, e dou graças a Deus pelo que eu tenho hoje. Não é muito, mas tenho, aleluia. E é isso. Dá mais valor, prefere gastar R$100 no McDonald's do que gastar 20 vindo para a igreja e dar 80 de oferta. Não é? É assim. Pastor, mas é pecado comer no McDonald's? Não, lógico que não. Eu amo comer no McDonald's, no Burger King, eu gosto. É gostoso. Mas nós temos que colocar as coisas no lugar. Entender o que Deus está falando com a gente. Nós estamos vivendo nos últimos dias. Precisamos mudar e acertar a nossa rota. Porque senão... chegar lá daqui um pouco. Inimigos de Deus, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afaste-se também desses. Aí a gente observa que Deus está falando sobre algo que acontece nos nossos dias. Hoje está assim. Pessoas atrevidas, sem respeito por ninguém. Sem respeito por ninguém. Não estou falando só de filho que não respeita o pai. Isso eu sei que acontece.
Sabe aquela coisa de não respeitar as pessoas mais velhas? Eita, velho chato. Eu sei que alguns falam de mim assim, quando eu mando mensagem. Pastor é chato pra caramba. Não respeita as autoridades. Não respeita um policial que é autoridade sobre nós quando está de serviço. É autoridade. Não respeita o governo, seja ele prefeitura, governo estadual, federal. Você pode não concordar, mas tem que respeitar, é a palavra de Deus. Ore por eles. Se não é da tua vontade, ore para que Deus mude e faça a sua parte, ok. Mas não podemos desrespeitar. Isso são características dos homens dos últimos tempos, das mulheres dos últimos tempos. Respeito. Respeitar um pastor. Hoje, senhor, tem vezes que eu tenho até medo de falar que eu sou pastor. É verdade. Medo no sentido de, caramba, o que será que essa pessoa vai pensar? Estou brincando, eu não tenho medo não, eu falo, tá? Mas muitas vezes as pessoas não respeitam, acham que os pastores são empregados, como Deus é empregado deles, acham, né? Querem que Deus seja empregado. Senhor, preciso disso agora. Agora, vai buscar. Pastor, 24 horas por dia, tem que estar respondendo. Se não responder, porque agora a gente acha a gente onde ele estiver. No banheiro, se você tiver com o celular, ele toca, você tem que ir lá e responder. Ainda bem que não passa o cheiro. Nada contra, pode mandar quantas mensagens vocês quiserem, porque eu amo responder as mensagens que vocês me mandam. Eu fico preocupado quando eu mando e vocês não respondem. Aí eu me preocupo. Falo, o que está acontecendo? Não é? Pessoas que não respeitam, são atrevidos. Além de não respeitar, ainda vai e é atrevido. Fala besteira, calunia, fala de caluniadores. É muito sério, gente. Aí eu pergunto para vocês: estamos vivendo os últimos tempos ou não? Quem acredita que é sim ou não? Seja sincero. Se você não acredita, amém. Eu vou fazer você acreditar até o final ainda. Eu não, o Espírito Santo. Outra coisa importante: vai haver um aumento do conhecimento, da habilidade de viajar. Daniel 12:4 fala assim: tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro, até o fim do tempo. Muitos correrão de um lado para o outro, e a ciência se multiplicará. Daniel, livro de Daniel, Velho Testamento, falando, a ciência se multiplicará. Quando fala ciência, a gente entende o quê? Não é a ciência vacina só. A ciência é tudo, a ciência da informática, a internet, tudo que está acontecendo, 5G, 6G, 7G, sei lá o que mais, tudo isso está se multiplicando de uma forma, celular, muito rápido. Hoje você compra um, amanhã já tem outro melhor, e tem outro melhor, está se multiplicando. Hoje você viaja sem sair de casa, rápido, num clique, tum, internet, quero ver o Museu Louvre. Aí eu vou lá, tum, faço uma como é que fala? Uma viagem interativa. Mas mesmo que não houvesse a internet hoje, você gasta 20 minutos para estar, 40 minutos, vai, uma hora, para estar num lugar que você demoraria 3 dias para chegar de carro. A pé então nem se fala. Concorda que o negócio está mais pegado? Vamos lá, mais sinais dos últimos tempos. Lucas 21, verso 25 e 26. E haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, e sobre a terra haverá angústia nas nações e perplexidade pelo bramido do mar e das ondas,
Os homens desfalecerão de terror, de medo, e pela expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Aí eu pergunto para você, o que aconteceu nessa pandemia? Quantos há um ano atrás acharia que você estaria desse jeito na igreja? Amordaçado, com máscara, longe do seu irmão, dando cotovelada no seu irmão, porque é assim que a gente consegue cumprimentar. Você imaginava que isso iria acontecer? Você imaginava que você teria terror em sair de casa, apavorado, porque ia vir um vírus voando, ia entrar no seu nariz e ia te matar? Não foi isso que aconteceu? Fala que foi. O que aconteceu comigo? Pastor, não tem que tomar cuidado? Tem que tomar cuidado, andar de máscara, né? Tudo isso tem que fazer, tudo isso. Mas o que eu estou te dizendo é que é mais um sinal que estamos nos últimos tempos. Conversação sobre paz e segurança. 1 Tessalonicenses 5, verso 2 fala assim: porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como vem o ladrão de noite. Pois quando estiverem dizendo paz e segurança, então lhes sobrevirá repentinamente destruição, como as dores do parto, aquela que está grávida, como as dores do parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Aqui já fala da tribulação e tudo mais. Há uma discussão, quando vai acontecer? Nós vamos ser arrebatados antes, no meio, no final. Tudo isso eu vou falar também, não hoje. Quando vai ser, como é que vai ser, o que eu acho, né? Mas a real mesmo é que isso vai acontecer. A igreja vai ser arrebatada? Vai. Vai ter a grande tribulação? Vai. Jesus vai voltar? Vai. Nós vamos nos encontrar com Ele nas nuvens? Vamos. E Ele vai destruir o anticristo? Vai. Tudo isso vai. Agora, como vai ser a cronologia do negócio? Nós vamos subir antes, no meio da tribulação, depois da tribulação? Aí é uma discussão teológica. Mas nenhuma delas fala que não vai acontecer. Quando é uma dúvida, mas que vai acontecer, vai. Tudo isso vai acontecer. E aqui é claro. E aí a gente pergunta: o que nós vamos fazer quando isso acontecer, esses sinais? Eu te respondo: já está acontecendo. E há muito tempo. Antes era escondido, agora já está mais às claras. Ou você acha que a nova ordem mundial é de hoje? Faz tempo. Faz tempo. Mas ok. Nós vamos passar por isso. Amém ou não? Depende. Se o arrebatamento for antes, a gente vai só olhar. Se for no meio, a gente vai passar um pouquinho. Se for depois, a gente vai passar por inteiro. Mas a humanidade vai passar. Jesus fala assim em Mateus 24, 42: vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Sabei, porém, isto: se o dono da casa soubesse a que vigília ou a que hora da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, atentos, porque numa hora em que não penseis, o Filho do Homem virá. Jesus é maravilhoso, porque Ele está divertindo, está prevenindo, Ele está falando, já naquela época, e hoje mais ainda o Espírito Santo está levando pastores a falar sobre isso. Vamos vigiar. Nós não sabemos quando vai acontecer, mas vamos vigiar em oração.
Não vamos ficar olhando para o nosso umbigo, e sim para a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Porque se nós não fizermos isso, estamos correndo o risco de a igreja ser arrebatada e a gente não perceber. Misericórdia, Senhor. É muito sério. A gente ouve falar aí que o governo dos Estados Unidos vai divulgar todos os documentos secretos sobre os ETs, sobre os OVNIs. Já ouviu falar isso? O que é isso? Estão preparando a desculpa para o arrebatamento da igreja. O que aconteceu com eles? Foram abduzidos. E a gente não quer acreditar, mas está acontecendo, gente. Está acontecendo. Mas a gente resiste a acreditar que isso parece uma historinha que vai acontecer, sei lá, quando se acontecer, é um conto de fadas da princesa que vai encontrar o príncipe. Não é. É verdade, a noiva vai encontrar o noivo. Arrebatamento. Aonde nós vamos estar? Como nós vamos estar? Em que situação nós vamos estar? Quantos frutos nós vamos apresentar para o Senhor? Será que eu vou estar fazendo a vontade de Deus ou fazendo a minha vontade? Será que eu vou estar ocupado fazendo coisas ou ocupado em fazer a vontade de Deus? Muitas pessoas fazem muitas coisas, deixam Deus de lado. Não estou falando de igreja, estou falando de Deus. Igreja também, mas Deus. Se esquecem de Deus. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo. Não sobrou tempo para orar, ler a Bíblia, não sobrou tempo para ir na igreja, cultuar a Deus, não sobrou tempo para adorar a Deus. Não tenho tempo nem para ouvir um louvor. O tempo está remindo, querido. Já ouviu falar? Minha mãe falava muito isso, que nos últimos, quando estivesse bem próximo da volta de Jesus, o tempo ia passar mais rápido. Já percebeu isso? Faz um ano quase que nós estamos com a máscara na cara. Pandemia. Parece que aconteceu ontem. Tudo bem que foi difícil, mas está passando rápido. Está passando rápido. Isso é Teresa 2,5, tá? Que é a minha mãe. Não sei se isso tem na Bíblia, mas eu acho que não. Mas que Deus o tempo seria remido rápido, ia acontecer mais rápido as coisas. É fato, está acontecendo. Está acontecendo. E o que nós estamos fazendo? Estamos apegados àquilo que eu falei lá dos homens dos últimos tempos, das mulheres dos últimos tempos, sendo gananciosos, preocupados com as nossas coisas só, juntando tesouros aqui nessa terra onde a traça corrói, ou juntando tesouros no céu, que é para onde nós iremos em nome de Jesus. Se você já recebeu Jesus, e se não recebeu, vai receber hoje. Se está em dúvida, vai tirar a dúvida hoje, em nome de Jesus, porque nós não podemos ficar achando que isso não vai acontecer. Vai acontecer, já está acontecendo, é real, aonde se viu um filho dar um tapa na cara de uma mãe, de um pai? Isso é tapa de amor. Eu vi, estou de olho. Isso é tapinha de amor. Aonde se viu um filho matar um pai, uma mãe, um pai matar o filho? Gente, eu preguei isso há muito tempo atrás lá na outra igreja. Falei sobre isso. Pai jogando sobre os filhos pela janela. Foi na época lá que aconteceu aquele monte de coisa. Gente, alguém tem alguma dúvida que o negócio está difícil? Por que Deus destruiu a terra toda no dilúvio? Por causa disso. Porque eles não estavam nem aí para Deus.
não queriam nem saber de nada, viviam de qualquer jeito, a pornografia corria solta, a imoralidade corria solta. Hoje eles estão querendo já legalizar a imoralidade. Gente, aliás já é, né? Em muitos lugares. É que a gente vê aqui Brasil, né? E a gente olha e fala, ah, isso é modernidade. É modernidade do anticristo, está chegando aí, querido. Batendo na porta, falando aí, ó, vai receber minha marca? Ou não? Aí a pessoa vai falar, depende, o que eu ganho com isso? Não é porque é ganancioso? Vai ganhar uma comidinha, vai ganhar um tempo de paz, vai ganhar isso daí. Mas depois, morte eterna. Não é? Bíblia fala isso. E a gente olha e fala assim, puxa, querido, 2 tipos de pessoas: homens maus e homens de Deus. Mulheres más e mulheres de Deus. 2 tipos de pessoas. É exatamente isso que Paulo estava falando para Timóteo. É exatamente isso que Paulo falou para Timóteo. 2 Timóteo 3 ele fala isso. Mas os homens maus e impostores, verso 13, irão de mal a pior. Vou repetir, 2 Timóteo 3:13. Mas os homens maus e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Homens maus, cada vez pior, enganando os outros e sendo enganados, né? Podia dar vários exemplos disso, mas eu vou me reservar o direito de não falar um pouco sobre isso, porque é capaz do YouTube cortar. A gente vai ver um pouquinho mais na frente aí o quanto a gente está sendo enganado por muitas informações que a gente está recebendo. Mas a gente acredita e a gente tenta enganar as pessoas de outra forma. Já está acontecendo. Homens maus. Consequência disso, vai ficar de fora, querido. Vai ficar de fora. Mas tem o segundo tipo, que são os homens de Deus, as mulheres de Deus. Que aí é quando Paulo fala para Timóteo, fala, Timóteo, meu filho, meu discípulo amado, tu porém, não é assim. Primeiro ele fala tudo isso que ele falou, né? Homens ingratos, desonestos, aquele monte de coisa que eu falei sobre os homens dos últimos dias. Mas aí ele vem falar, mas tu porém, você não é assim. Amigão, você é homem de Deus. Eu e você somos homens de Deus. Eu e você somos homens e mulheres de Deus, amém, queridos? Nós não somos assim. Nós não somos assim. Ele fala no verso 10, tu porém tens observado a minha doutrina. O que ele havia ensinado, estava ensinando Paulo. Procedimento, ou seja, as atitudes dele. Intenção, o que ele tinha de intenção em fazer e em realizar. Fé, longanimidade, amor e perseverança. Paulo estava falando dele. Não está falando de Jesus, está falando, tu porém, presta atenção, tens observado a minha doutrina, ou seja, o que ele estava ensinando para ele. E Paulo disse para várias pessoas, pode me imitar como eu imito a Cristo. Ele imitava a Cristo, ou seja, fazendo o que ele estava ensinando, estava fazendo a vontade de Deus, porque ele ensinava a palavra de Deus. A mesma coisa eu falo hoje para vocês. Eu não sou perfeito, Cláudia não é perfeita, você não é perfeito. Mas se nós entendermos a palavra de Deus e colocarmos em prática, qualquer um que olhar para nós vai falar, esse é diferente. Esse cara aí tem alguma coisa diferente nele. Alguns podem falar, tem uma luz brilhando. Outros podem falar, nossa, o karma dele é tal. Outros podem falar, esse daí tem unção. Não importa o que eles vão falar, mas eles vão olhar e vão falar, mas tu porém,
é diferente. Com todos os erros e acertos, somos diferentes. Porque nós procuramos viver aquilo que está na palavra de Deus. Amém, queridos? Amém. Vigiar. 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 Vigiar em oração. Quando Jesus foi orar no monte, falou: fica aí, gente, me ajuda em intercessão. Quando ele voltou, eles estavam fazendo o quê? Estavam fazendo o quê? Querido, presta bem atenção. A criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Mais uma vez eu vou falar. Romanos 8, 19. Porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Ou seja, eu e você. Mas tu porém, sabe? Tu porém, eu e você. Aqueles que não vivem daquele jeito como os homens dos últimos tempos. Aqueles que aplicam a palavra de Deus, mesmo sendo imperfeitos, mesmo errando de vez em quando, fazem a vontade de Deus, ou procuram ao máximo fazer a vontade de Deus, e quando erra se arrepende e arruma a rota, o caminho aonde por onde está andando, se acerta e vai para cima. É isso. Eles estão esperando a gente. A criação, a humanidade, o ser humano, todos esses que estão vivendo como esses homens dos últimos dias, estão esperando eu e você abrirmos a nossa boca e falar: Jesus tem o melhor para você. Jesus tem vida nova para você. Ah, pastor, pelo amor de Deus, eu vou receber um não. Ele vai falar não. Ele vai dar risada na minha cara. Zombadores. Ele vai dizer que tudo isso não vai acontecer. Vão falar mal de mim, caluniadores. Mas nós somos a igreja que está no meio dos espinhos, o lírio, aquele que exala o bom perfume de Cristo no meio do espinheiro. Você vai falar: não quer? Deus te abençoe e tenha misericórdia da sua vida. Agora eu vou falar para você: Deus te ama e quer o melhor. Não quer? Deus te abençoe e tenha misericórdia da sua vida. Eu vou falar para você: Deus te ama, quer que você esteja com Ele. Eu quero. Vem aqui, eu vou orar por você. Ou melhor, fica aí que eu vou orar por você. Não, ela pode ficar. Aí isso vai trazer ânimo e você vai falar assim: Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama. Ah, eu não quero. Deus tenha misericórdia da sua vida. E você vai continuando, vai fazendo como os apóstolos fizeram, como a igreja primitiva fez, como nós fazemos hoje. Porque muitos falam não. Muitos vão falar não. Mas muitos falarão sim. O problema é que o ser humano foca no não, foca no sim, foca naqueles que vão se converter, aqueles que vão olhar para a tua vida e vai falar: eu quero ser igual a você. Cuidado quando você... Porque ele faz igual a Cristo, ele é um cristão. São cristos menores. Muitos vão se converter. Efésios 5:4, para encerrar. É tempo de despertar para Deus. É tempo de despertar para Deus, queridos. É tempo de nós olharmos para a nossa vida, abrir os olhos, acordar. Ele fala assim, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes. Levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Desperta do sono. Para de dormir espiritualmente. Para de ficar achando que as coisas, tá bom assim, vai acontecer talvez um dia. Não, olha o que está acontecendo. Observa as coisas acontecendo.
Pessoas dependem de você, de mim, para chegarem ao Senhor, para ouvir a voz do Senhor, e para entregar a vida a Ele, para que sejam salvos e a gente se encontre com o Senhor. Nós estamos vivendo os últimos dias, são os últimos dias. Em breve nós vamos ouvir a trombeta. Aleluia! Em breve a gente vai ouvir a trombeta. E a gente vai se encontrar com o Senhor lá no alto. Amém? Amém, querido? Está preparado? Está preparado para isso? Preparado para pregar o Evangelho, para acordar, para levantar? Muita gente está com a vida destruída, casamento arruinado, com um montão de problemas pessoais, mas não toma uma atitude em relação a acordar. Vai acumulando um monte de coisa nas costas, isso sem contar os pecados, vai acumulando, e não acorda, não abre os olhos. Deus está falando: acorda tu que dormes, nós estamos nos últimos tempos, o tempo está acabando, está minguando, Jesus está próximo, e se Ele voltar agora? Não podemos ficar sonolentes, dormindo, parados, apáticos a tudo que está acontecendo. Nós precisamos sim pregar o Evangelho, sim, mas antes eu preciso me acertar com Deus. Senhor, me ajuda, eu não estou conseguindo. Pastor, me ajuda em oração, não estou conseguindo. Pastora, me ajuda. Irmão, me ajuda. É isso que nós precisamos fazer. Não pode. Quantos e quantos pastores estão com a vida ministerial parada, bloqueada? Quantos pastores deixaram os ministérios para viver outra vida? Não estou nem falando de membro, estou falando de pastor, que foi chamado para pregar o Evangelho, para falar do Senhor, para ser exemplo. Quantos líderes de célula, líderes de ministério, sei lá, líder do que é dentro da igreja, estão parados? Quantos cantores, músicos, levitas, sei lá como você quer chamar, estão parados? Quantos que amam dançar estão parados? E o inimigo está cegando o entendimento. Hoje o Senhor está falando: peraí, eu vou abrir os olhos, teus olhos, e você vai enxergar. Você precisa acordar, acorda, tu que dormes, levanta espiritualmente, renova a sua vida, muda a sua vida, e vamos para cima mesmo, porque a hora que o Senhor voltar nós vamos subir, vamos para cima. Acabou com mimimi, acabou com esses negócios de para com isso, vamos para cima. Deus conta com a nossa vida, Ele nos deu esse privilégio, e muitas vezes nós estamos parados. Aleluia. Deus faz isso há muito tempo, querido. Deus cutuca os crentes, aqueles que são filhos de Deus, há muitos e muitos anos. Vou dar só alguns exemplos para você. Marta estava morta espiritualmente, amém? Não? Fazendo coisas, e ainda reclamando: Senhor, fala para Maria, olha lá, ela está dos seus pés aí. Ela está fazendo o melhor. A melhor parte ela está fazendo.
Naquela hora eu imagino que Marta levou um chacoalhão do Senhor Jesus e falou assim, e deve ter pensado, é necessário fazer um monte de coisas, mas eu preciso adorar o meu Salvador, o meu Senhor. Eu preciso trabalhar sim, mas eu preciso adorar o Senhor. Eu preciso ter meu tempo com Ele, aos pés dEle. Já imaginou? Hoje nós, trazendo para a nossa vida, quantas vezes a gente perde muito tempo fazendo coisas e não investimos o nosso tempo diante do Senhor. Jonas foi um que estava dormindo no barco, no meio da tempestade que ele mesmo criou. E é isso que acontece muitas vezes. Nós criamos as tempestades da nossa vida porque nós tomamos atitudes erradas muitas vezes, e aí vem toda a colheita, e a gente fica dormindo ali, tentando achar que nada está acontecendo. Deus foi lá e chacoalhou ele, falou, espera aí que você vai ver o que vai acontecer com você. Eu te dei uma ordem e você não seguiu. Falei, vai lá, pregar em Nínive. Agora você está indo para outro lugar? Para, acerta a tua rota. Vou ficar dormindo aqui no barco. Ninguém sabe da minha história. Todos sabem o desfecho. Pedro, Tiago e João, mesma coisa. Jesus sobe e fala assim, fica aí orando por mim, intercede por mim. Ele volta, estavam, acorda, vocês têm que me ajudar. Hoje Jesus está falando para nós a mesma coisa que Ele falou para Pedro, para Tiago e João ali. Acorda, eu preciso de vocês. Jesus está falando, hoje vocês são os meus representantes na terra. Eu preciso de vocês. Eu estou te chacoalhando. Eu quero que você acorde. Deus está falando claramente isso, porque nós estamos vivendo os últimos dias. Talvez a gente não saia daqui sem antes o Senhor voltar. Não sei. Talvez demore 100 anos, 1000 anos, não importa. Numa dessas pregações eu falei isso. Eu planejo a minha vida como se eu fosse viver 120 anos de idade. Mas eu vivo a minha vida como se Jesus fosse voltar agora. Pelo menos procuro viver. É isso que nós temos que fazer. Planeje sua vida, programe, tal, vamos fazer, trabalhar, conquistar, comprar casa, o carro, fazer isso, fazer aquilo. Isso é natural, é normal, é bom, é importante, mas viva a sua vida como se Jesus fosse voltar hoje. Porque se Ele voltar, você não vai levar casa, carro, nem viagem, nem nada para lá. Amém? Amém? Hoje Deus está falando para você. Muda a rota. Muda o rumo da sua vida. Muda o rumo, se acerta, acorda, olha, enxerga e muda. E foi isso que Ele falou comigo. Mas o Senhor, pastor, todos nós estamos sujeitos às mesmas coisas. As necessidades muitas vezes vêm, nós temos que ir lá e trabalhar e fazer, e correr atrás, e não sei o quê. E Deus está falando, acorda, acorda. Eu estou bem atento a isso, bem atento. As coisas estão acontecendo. O espírito do anticristo já habita na terra há muito tempo, mas daqui um pouco ele vai ser liberado. As tribulações que a gente vive hoje vai ser fichinha perto da grande tribulação. A peste e a pandemia que nós vivemos hoje vai ser fichinha perto daquilo que vai acontecer, da peste que virá nos últimos tempos, na grande tribulação. Vai ser, isso aqui é só uma palhinha. Deus só está falando assim, acordem, o negócio está chegando. Deus está falando, abre o olho, acorda, vamos igreja, levanta, vamos lá. Deus está falando isso, só.
Deus está falando, está próximo. Já tem especialistas dizendo que em breve teremos outra pandemia. Pastor, pelo amor de Deus. Eles já falavam isso lá na gripe suína, não, na gripe espanhola. Depois veio H1N1, influenza, né? Em cada uma que passa, eles falam, vai ter outra. Lógico que vai ter outra, é Bíblia, está escrito, está aqui, ó. É simples, tem que ficar. Mas eles não acreditam nisso, eles acreditam no que eles acham. Mas tudo que eles acham confirma o que está aqui. Simples assim. Amém. Eu queria convidar você para ficar de pé, se você quiser. Porque é um momento de você sair da acomodação espiritual. É o momento de você entender que os últimos tempos, ou melhor, você mais claro, a volta de Jesus está bem mais próxima, muito mais próxima do que a gente imagina. E eu tenho falado isso. Se eu tivesse que arriscar um tempo para Jesus voltar, eu diria que seria a nossa geração. Mas eu posso estar errado, não sei. Semana que passou eu estava conversando com uma pessoa e tinha algumas dúvidas em relação a alguns assuntos que acontecem em algumas igrejas, em outras igrejas, inclusive na nossa. E eu falava assim, cara, qual é o problema? Eu não me sinto muito bem quando as pessoas saem gritando, correndo, anda, volta, cai, levanta, sobe no telhado. Eu falei, cara, sabe por que você não se sente bem? Ele falou, por quê, pastor? Revela para mim. Porque você está de olho aberto, vendo o que está acontecendo. Fecha o olho, deixa a pessoa que está do teu lado fazer o que ela quiser. Fecha o olho. No bom sentido, né? Não fechar o olho de dormir, mas fechar o olho. Adora o Senhor. Não se preocupa com isso não, gente. Se o cara vai dançar, vai dar risada, vai sorrir, vai pular, vai cair, vai levantar, vai fazer, o problema é dele. Se entregue ao Senhor. Só isso. Adore ao Senhor. Deixa Ele fazer. Não tenta fazer por Ele. Ou não tenta bloquear. Deixa Ele fazer. E é isso. Viver os últimos tempos, viver os nossos dias como hoje, como se fosse o último dia. É isso. É você adorar ao Senhor com integridade. O que é com integridade? Por inteiro, de todo o coração. A palavra de Deus fala isso. Ame ao Senhor de todo o coração, com todas as tuas forças. Pastor, mas eu não aguento ver o Levi de bermuda. Eu não consigo, me distraio. Onde se viu? Em cima do altar. Fecha o olho e adora. Imagina, onde se viu? Duas gêmeas tocando. Isso me chama atenção. E eu vou te falar, essa é a Vitória e a Letícia. E o Wagner, que a gente nem imagina que ele está lá, sozinho no canto dele, ele não se mexe para tocar, você só ouve o som. Isso me incomoda, pastor. Incomoda não, Wagner. É uma bênção, você. E a Lívia que de vez em quando grita.
Na hora da adoração, você... Houve um tempo que eu falava assim, essa menina não tem voz, ela não fala, gente. Quanto tempo ela demorou para falar? Hoje ela grita diante do Senhor, aleluia. Quantos conheceram ela quando ela não abria a boca, não falava nada, só fazia assim, ó. Brava. Parecia que ela estava dando bronca. E eu poderia falar isso de cada um de vocês que eu conheço que estão com a gente. Não importa. Não importa se você está assim, o assado, cozido e frito. O que importa é que você esteja diante do Senhor. Por isso eu quero falar para você assim. Se você está frio, se esquenta na fogueira do Senhor. Se você está quente, continue pegando fogo na fogueira do Senhor. Se você está triste, se alegre, porque a alegria do Senhor vai te trazer alegria e isso vai ser força para a sua vida. Se você está com problemas, relaxa, nós somos a igreja, o lírio no meio dos espinhos, tribulação para todo lado. Abra os olhos. Enxergue que nós estamos vivendo os últimos dias. Enxergue que o Senhor está voltando. Tenha esse tempo com o Senhor. Eu não sei o que o Espírito Santo vai falar para você fazer. Eu posso dar umas dicas. Mas Ele vai confirmar no seu coração. Se coloque diante dEle. Se você nunca entregou a vida para Jesus, faça isso hoje. Não deixe para outro dia, não deixe para depois, faça agora. Se você tá frio, coloque diante do Senhor. Fala, Senhor, eu quero mudar minha vida. Se você está fora do caminho, fala, Senhor, eu quero arrumar minha rota. Se você está, sei lá, de qualquer outro jeito, fala, Senhor, eu quero viver a Tua vontade. É isso que eu quero para mim. Por favor, me ajuda. E eu tenho certeza que Deus vai agir na sua vida. Hoje, não saia daqui do jeito que você entrou. Por favor, saia diferente, saia melhor, saia cheio do Espírito Santo, saia repleto do Espírito Santo. Se permita ser cheio pelo Espírito Santo, dê a Ele oportunidade de te encher. A minha alma canta, Yeshua, saudades, Yeshua, saudades, e eu não darei sono aos meus olhos, até que os meus olhos encontrem um lugar. Eu não darei descanso às minhas pálpebras, até que eu seja desse lugar. Aleluia. Eu não vou me acostumar a viver sem tê-lo aqui, meu maior amor. Pelas madrugadas, a minha alma canta, Yeshua, saudades, Yeshua.
permanecer nesse lugar. Até me tornar este lugar. Eu não preciso sair, é só você ficar. Eu quero estar neste lugar, permanecer neste lugar. Até me tornar este lugar. Eu não preciso sair, é só você ficar. Aleluia. Oh Deus. Aleluia. Só você Algumas palavras de conhecimento. Se você está sentindo arritmia, levante sua mão aí, querido. Levante bem alto sua mão. As pastoras atentas, álcool gel, e vamos orar por elas. Fica com a mão bem levantada, arritmia. Se você está sentindo arritmia, levante sua mão bem alto. Faz assim para eu saber que é você. Faz assim. Se você está com arritmia, levante sua mão aí. Amém. Vai sair curado em nome de Jesus. As pastoras e pastor, por favor, máscara, álcool gel na mão, com todo cuidado, sem encostar. Vamos orar, a não ser que a pessoa permite. Pontada do lado esquerdo. Mais uma. Faz a terra tremer com os seus pés. Faz a terra tremer. Pontada do lado esquerdo da cabeça. Abre os céus e desce. Quando Deus revela é para que seja curado. Se você tiver com essa pontada no lado esquerdo da sua cabeça aqui, levanta sua mão, faz assim para eu ver. Ou se é alguém da internet, coloque a mão no lugar da dor. Nós vamos orar por isso agora. Se alguém está sentindo náuseas também, se tiver aqui, levante sua mão. For alguém aqui, Dona Dirce, com todo cuidado, vi arritmia e náusea. Ore por ela. Se você na internet tiver também, coloque sua mão no seu estômago aqui, ó, na boca do estômago, e comece a orar. Nós vamos orar por você. Outra palavra de conhecimento, uma visão, uma aliança quebrada. Pode ser aliança de casamento, pode ser aliança ministerial. Se é você, aliança quebrada, levante a mão. Se você não quiser levantar a mão, depois você vem falar com um dos pastores para a gente orar. Mas se você quiser levantar sua mão, se você está me ouvindo aí, se a aliança quebrada for casamento, continue com a mão levantada, nós vamos orar, bem alto. Tem alguém mais? Se você está em casa, coloque sua mão direita sobre a mão esquerda e comece a orar pelo seu casamento agora, em nome de Jesus. Se a aliança ministerial foi quebrada, a mesma coisa. Levante sua mão aí se você quiser, ou então nos procure depois, se é você na internet também, e quebrou a aliança ministerial. Entenda isso. Quebrar a aliança ministerial é trair, é ser desleal,
Amém? Tem pessoas que confundem isso. Deus fala claramente sobre direções relacionadas a ministérios. Mas o quebrar aliança é você abandonar, virar as costas, propositalmente, com intenção de fazer isso. Deus sabe todas as coisas, querido, conhece teu coração. Vamos adorar ao Senhor enquanto eles oram. Se você quiser que a gente chegue até você para orar, levante sua mão. Amém, querido? Levanta a mão bem alto aí, faz assim que eu vou entender que é para ir até você. Amém?